pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita. Então, meu nome é Patrícia, nós somos formadas em musicoterapia e licenciadas em música popular brasileira pela Universidade de Ribeirão Preto, na UERP. Esta videoaula, ela tem o objetivo de levar conhecimento e ajuda a tantos cantores que, devido à pandemia, tiveram os seus trabalhos, seus estudos interrompidos. O vídeo contará com uma breve explicação da estrutura física corporal que utilizamos ao cantar, a importância dos exercícios para o controle vocal, o relaxamento corporal dos músculos que envolve o pescoço e o ombro e exercícios de controle respiratório. A videoaula é indicada para cantores, cantoras e pessoas que querem experimentar cantar utilizando a técnica vocal. E o que é técnica vocal? A gente vai desmistificar um pouquinho nesse vídeo. Não dá pra gente falar de todos os aspectos que envolvem a técnica vocal, porque ela é a habilidade da gente controlar a nossa voz. Isso envolve respiração, articulação, ressonância. É como a gente produz da melhor maneira a nossa voz, tirando o som que a gente quer. Então, nessa videoaula, a gente vai falar especificamente sobre a nossa respiração. Agora, nós faremos um passeio pelo nosso instrumento vocal para conhecer as suas partes, onde se localizam e qual função que cada uma delas exerce em nosso organismo. Como instrumentista, o cantor também precisa conhecer o seu instrumento, que é a sua voz, para que ele possa usá-la sem danos, preservando o potencial vocal por mais tempo. O instrumento vocal, ele se divide em três partes bem distintas. A primeira é o aparelho respiratório, por onde o ar entra e passa e que é através das vias aéreas formadas pelas narinas, fossas nasais, faringe, pela glote, laringe e traqueia, e pelos pulmões, que é constituído pelos brônquios, bronquíolos e alvéolos. A segunda parte é o aparelho fonador, onde o ar se transforma em som ao passar pelas pregas vocais localizadas na laringe. A produção dos fonemas, ou seja, dos sons, ele ocorre pela modificação da corrente de ar que vem dos pulmões. Essa modificação ela é feita pelas pregas vocais e pelos articuladores. Qual é a função dos articuladores? Os articuladores têm a função de receber o som da laringe, das pregas vocais, e dirigi-lo para o aparelho ressonador, que irá influir no timbre, na sonoridade e na amplitude da voz. A outra função é ajudar na formação dos fonemas bilabiais, linguodentais. Os articuladores, quem são? A mandíbula inferior, a língua, o palato mole e os lábios. Os alvéolos, os dentes e o palato duro também são articuladores, porém eles são passivos. E a terceira parte é o aparelho ressonador. Se nós perguntarmos para 10 pessoas de onde ressoa a nossa voz, muitos dirão que é na garganta. No canto, o ar, ao fazer vibrar as pregas vocais, ele produz um som insignificante, que necessita encontrar uma caixa de ressonância para poder amplificar-se. Os ressonadores, eles são muitos, e quase que poderíamos afirmar que todos os ossos do corpo entram em vibração para o canto. Nós temos a caixa de ressonância inferior, que fazem parte a faringe, a traqueia, os brônquios e os pulmões, e a caixa de ressonância superior, constituída pelas cavidades bucais e pela cavidade da face. Vimos anteriormente que na técnica vocal vamos usar principalmente o nosso aparelho fonador, que é o nosso corpo, né? Para cantar, o nosso instrumento vai ser o nosso corpo.
É muito importante que a nossa musculatura esteja relaxada para a gente executar melhor, né, a nossa música, a nossa voz sair melhor. Então, antes da gente começar a fazer os exercícios, nós vamos fazer o relaxamento corporal. Começando pelo pescoço. Apoie os 2 pés no chão, senta com a coluna ereta, olha para frente. O braço que não está puxando a cabeça, ele fica ao lado do corpo, relaxado. Sente puxar a musculatura do pescoço. Isso, pro outro lado agora. Respira, não prende a sua respiração. Isso, agora lá atrás, olha no teto. Não deixa a sua coluna envergar. Aí, pra frente, ainda com a coluna ereta. Agora nós vamos juntar os 4 pontos. Então, roda, desenha um círculo com a ponta da cabeça. 2 vezes para um lado. 2 vezes para o outro lado. Agora pensando no pescoço, então sobe o pescoço, cuidado para não dobrar o cotovelo, tá? Só o ombro que sobe lá na orelha, no pescoço. Relaxa, mais uma vez, segura o ombro, respira. Relaxa, última vez, e só o ombro, só o seu trapézio contrai. Aí, vamos voltar para trás. Isso. Essa primeira parte a gente pensou no relaxamento de trapézio, pescoço. Agora a gente vai fazer uma massagem. Pega os seus 4 dedos, põe atrás da orelha. Com uma leve pressão, a gente vai massagear até aqui embaixo, no início da sua traqueia. Braços alternados. Tá soltando essa musculatura, que é o esternocleidomastoide, um nome, né? Enorme, mas que é super importante, ele tá relaxado. Respirando.
baixo, que é a base da sua língua. Para encerrar e conferir que você está relaxado, você vai pegar essa partezinha aqui, ó, e dar uma mexidinha de um lado para o outro. Se ela se mover com facilidade, porque você está relaxado e preparado para começar os exercícios, os vocalizes. O que é respiração diafragmática? Nada mais é do que a gente apoiar a soltura do nosso ar, a expiração, no músculo diafragma. Onde que ele está? Se a gente procurar aqui no corpo, a hora que a gente acaba a costela aqui, ó, e se a gente provocar uma tossezinha, é esse músculozinho que pula aqui no meio. Não é ele que vai soltar o som, não é ele que vai produzir a nossa voz. Ele ajuda no nosso controle respiratório. Então, quando a gente expira, o nosso abdômen murcha, ele vai para dentro. E ele vai para fora quando eu inspiro. Uma coisa que a gente deve prestar muita atenção no canto é a nossa força é para expirar o ar. Para inspirar, o fato de eu relaxar o abdômen, de eu soltar o diafragma, já é o suficiente para o ar entrar. Eu tenho que relaxar toda a musculatura e o ar entra. Então, eu vou fazer de novo. Inspiro, fazendo, relaxando, e expiro, fazendo força. Ó. Só o fato de eu soltar, o ar já entrou. Se você tiver um pouquinho de dificuldade para fazer isso sozinho assim, pega uma bexiga, põe ela na sua boca e sopra para encher ela. Quando você soprar para encher, não deixa a sua bochecha inflar. Então é como se você estivesse fazendo assim, né? Você vai ver que vai ajudar bastante e automaticamente quem vai fazer força já vai ser o seu diafragma. Vamos fazer agora alguns exercícios usando o apoio diafragmático, usando S, tá? Então eu vou soltar falando S. Nós vamos soltar ele longo, pensando em 4 tempos. Presta bastante atenção se você está contraindo para soltar e relaxando para inspirar. Agora, nós vamos fazer o mesmo movimento de segurar 4 tempos longo, só que nós vamos usar o F. E o último que nós vamos fazer é com o X. Por que é importante a gente trocar essa consoante? O S, o F e o X. Porque vocês vão perceber que a cada uma delas, a quantidade de ar que a gente solta é diferente. E a gente precisa ter o controle de várias quantidades de ar. Porque é isso que acontece quando a gente canta. Então vamos lá com o X. Importante também você prestar atenção se o seu som está contínuo. Ele precisa ser uma mesma intensidade. E não. Porque se você tiver essa oscilação, quer dizer que a sua pressão do diafragma ela também está oscilando. E esse exercício é para a gente controlar essa continuidade.
tá? Agora que a gente fez o longo, nós vamos fazer ele curto. Presta atenção na onde vai ser o golpe, aqui no diafragma. É o seu abdômen que vai contrair, relaxar, e não vai ser aqui, ó, que aí, ó, meu abdômen não mexe. Eu tô fazendo a interrupção do ar aqui na minha garganta. Não é isso que a gente quer, né? A gente tá trabalhando o nosso diafragma. Então, muita atenção, coloca a mão para você perceber se tá acontecendo a contração do seu abdômen. Vamos lá? Primeiro com S. Ótimo! Pra gente encerrar esse som curtinho que se chama staccato, nós vamos fazer com o X. Continua prestando atenção se é o seu diafragma que está trabalhando aí. Ótimo! Agora que a gente já fez o longo, fez o curto, nós vamos juntar os dois. Ainda prestando atenção no nosso diafragma, tá? Não deixa a força vir para a garganta. Então, primeiro, com o S, nós vamos fazer 4 tempos longos e 4 tempos curtos. Ótimo! Agora que a gente fez com S, voltamos no F. Continua prestando atenção no seu som longo, que precisa ser um som contínuo, ele não pode oscilar, tá? Que essa é a sua intensidade de expiração. Para encerrar o som longo e o som curto, vamos fazer com X. Vocês já perceberam que o X é onde a gente solta maior quantidade de ar, né? Então, cuidado para não faltar ar depois de fazer o som longo na hora de fazer o som curto.
nós vamos fazer uns exercícios de vibração. Ainda pensando no seu apoio diafragmático, não esquece dele, tá? Porque como é ele que vai manter a velocidade do ar, a nossa vibração depende dessa velocidade do ar. Algumas pessoas conseguem vibrar língua, outras conseguem vibrar lábio, e outras conseguem fazer as duas vibrações, tá? Os exercícios que nós vamos fazer agora, você que consegue fazer as duas vibrações, pode começar com a vibração do lábio, porque aí também provoca um relaxamento da sua bochecha aí, e depois você faz com a vibração de língua, tá? Presta bastante atenção que a gente vai fazer com o auxílio do teclado. Então tem a altura de nota, nós vamos sair do grave e nós vamos subir até o agudo e vamos voltar para o grave. A nossa vibração, então, vai ter altura de nota. Então, que eu posso fazer um ou eu posso fazer. Nesse caso, a gente está procurando a altura que o teclado está tocando. O primeiro exercício, nós vamos fazer essa sequência de nota. Vou fazer agora vibrando junto com o teclado, ó. Se necessário, você pode inspirar novamente no meio dessa sequência, tá? Mas se conseguir, faz ela inteira sem inspirar. Vamos lá? Ótimo! A gente fez notinhas mais próximas para a nossa prega começar a acordar e esticar e encolher, que é o movimento que ela faz para afinar. Agora nós vamos fazer um segundo exercício que vai fazer notinhas até para o mais agudo. Então, esse vai ser o movimento. Vamos lá?
Agora nós vamos misturar a essa vibração a sílaba Mi. E nós vamos ficar repetindo as notinhas do final do pentacorde, ou seja, as notinhas mais agudas que a gente fez até agora. Então o exercício ficará Mi, Tr. Cuidado para não falar tri, tra, tre. Não tem vogal nessa vibração, tá bom? É só a vibração. Trrr. Então vai ficar Mi, Tr. Com as notinhas do teclado. Mi, Tr, Mi, Tr, Mi, Tr, Mi. Vamos juntos agora? Mi, Tr, Mi, Tr, Mi, Tr, Mi. Mi, Tr, Mi, Tr, Mi, Tr, Mi. Mi, Tr, Mi, Tr, Mi, Tr, Mi. Isso mesmo. Agora que você fez os exercícios, entendeu um pouquinho como que funciona o nosso aparelho fonador, o nosso corpo, espero que você tenha percebido a importância da gente fazer o canto consciente, né? Com essa consciência do corpo, com técnica, o cantor tem o total controle da sua voz e consegue transmitir melhor as emoções, produzir o timbre que a música precisa, que o estilo que ele está cantando precisa, além de colocar aquilo que ele acha necessário, né? Uma voz mais áspera, uma voz mais soprosa, colocar o som mais na cabeça, usar os tipos de ressoadores que a gente tem, que aí seria uma outra aula. Espero agora que com um pouquinho dessa técnica vocal de respiração, a sua voz possa ficar melhor, a sua produção possa ser melhor e os seus shows fiquem melhor também. Um beijo!